para encerrar essa etapa, vamos passar para o deputado Rogério Corrêa. Presidente, artigo 57, eu vou fazer a leitura dele daqui a pouco, mas é conhecido de todos, apesar de todos os esforços do relator a todo momento, que alterou, o relatório teve mais de uma versão. Vai alterar, dá um prazo, altera, muda. Porém, o regimento tem que ser obedecido. O regimento, minimamente, é o pacto principal que nós temos entre nós aqui na casa, seja no parlamento, seja no plenário, seja aqui na comissão, nas demais questões do nosso trabalho. Estou vendo que o presidente tem agido, dito que vai cumprir o regimento à risca. Espero que obedeça o artigo 57 e que assim também proceda. Porque não pode valer o regimento somente para a oposição e não valer aquilo que, porventura, desinteresse ao governo. E o artigo 57 é muito taxativo. Ele não dá margem a qualquer interpretação nesse sentido, daqui a pouco eu vou ler o inciso. Não tem condições alguma de ter um novo relatório em debate. Ontem foi apresentado, primeiramente, um relatório às 16 horas, por volta das 16 horas, e depois teve aquele relatório surpresa, que espantou todo mundo. Se é maior ou menor a alteração, como nós podíamos adivinhar, se já teve vários relatórios ao longo desse período, salvo engano, 6 ou 7. Como pode saber que aquele que vinha podia ser melhor ou pior, alterou, não alterou, foi mudança de redação, de palavra? Ninguém aqui tem bola de cristal. E pelo que eu percebi, acho que nem o relator, nem o presidente, naquele momento, tinham pleno conhecimento das eventuais mudanças. E o artigo 57 é taxativo, onde ele diz que pode, depois do relator feita a leitura, depois de feita a discussão no seu inciso 11, diz que, após a discussão, se o relator assim concordar com algumas sugestões e manifestações, ele pode alterar o seu parecer até quando? Até a reunião seguinte. Até a reunião seguinte. E a reunião dessa comissão seguinte foi ontem. Foi ontem. Reunião que se encerrou por volta das 23 horas. Então não pode hoje, nessa data, ter um novo parecer, ter um novo relatório, com mudança inclusive de conteúdo. Aliás, o relatório apresentado ontem à noite não pode, porque ele já tinha se inspirado. Então veio uma alteração nova. Aliás, hoje, novamente um novo relatório. Como é que a gente pode adivinhar isso? Não tem sentido. Deputado Alencar, o parecer pode ser modificado até o ânus da votação. Isso aqui é um caso, o relator peça um tempo, se ele quiser. Deputado Rogério Corrêa, por até 3 minutos. Fundamento sua resposta. Qual artigo? Esse mesmo artigo. Não, então, mas aonde? Qual artigo? Esse aqui, 5711. Não diz isso. Não diz isso. Faça a leitura, por favor, para todo o plenário, 5711. Se quiser, eu faço aqui. Isso é uma prerrogativa do relator. Então, questão de ordem deferida. Deputado Não, presidente, faça a leitura, por favor. Que é isso, presidente? Faça a leitura. Tá danado. 11. 5711. Questão de ordem 380 de 2017. Havendo sugestão de alteração e solicitação ao prazo pelo relator, antes da votação, o presidente deverá concedê-lo. Não cabe a este emitir juízo de valor, tanto em vista, trata-se da prerrogativa do relator. Então, em que momento começa o processo de votação, presidente? Não começou ainda o processo de votação. Em que momento começa? Não começou ainda. Estou esperando. Não precisa de votação. Deputado Rogério Corrêa, por até 3 minutos. Presidente, o meu destaque é o artigo 162, o inciso 1 e 2, que vai se referir às questões dos destaques. Eu vou buscar explicar esse artigo. Ontem foi entregue um novo relatório com modificações no substitutivo às 21h08. O nobre relator Arthur Maia nos deu aqui a sua versão de que isto não alteraria o mérito. Eu quero discordar, nobre relator, de vossa afirmação. É claro que alterou o
o mérito. A primeira alteração é o artigo 247. Chamo a atenção aqui para todos os servidores públicos, deputados e deputadas. O que foi alterado ontem, às 21h08, é grave, porque colocam servidores que são complementares, acessórios de suporte ou apoio, não mais como carreira típica, e, portanto, poderão ser contratados temporários, sem concurso, sem estabilidade. Isso vai incluir uma gama de servidores, inclusive da segurança pública. Aquele que não é policial não será na segurança pública mais carreira típica e somará os professores, saúde e assim por diante. É óbvio, relator, que isso é de mérito. Tanto é que nós estamos fazendo agora um destaque exatamente nessa alteração, porque é de mérito. O segundo é que foi em relação aos magistrados, à alta cúpula militar e ao Ministério Público, para colocá-lo fora da PEC de maneira mais absoluta. Também é mérito e nós estamos com destaque nisto. Então, ontem se rompeu um acordo e se fez um relatório às 21h08, sem conhecimento da oposição. Então, esses destaques, nós não tivemos tempo sequer, se nós não paralisássemos a sessão ontem, para saber das modificações. Acontece o mesmo agora, e aí vem minha questão de ordem, no relatório de hoje. Eu não sei se por vingança, por qual motivo, o relator volta atrás em temas que nós tínhamos discutido durante 3 meses aqui, o 37A, por exemplo, que privatiza o serviço público, e os de 10 anos para ampliar a contratação temporária. Por que se volta atrás? Não podemos entender isso, é uma vingança, porque nós descobrimos que o relatório às 21h08 mudava o mérito e denunciamos isso, que é uma obrigação da oposição. Aliás, isso devia ter sido nos avisado. Portanto, a postura foi ruim para com nós, a falta de respeito foi para com os deputados desta comissão, notadamente os da oposição, mas não só. A questão de ordem que eu faço é que a gente tenha um tempo, presidente, regimental, e eu pergunto se esse tempo vai ser respeitado, em relação à apreciação dos destaques que nós vamos apresentar de novo, no novo... Deputado Rogério Correia, os destaques pelo regimento da Casa, ele pode ser apresentado até o início do anúncio da votação. Então, o acordo nesse sentido. Então, não havendo quem queira ficar ata, em votação ata, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovada com retificações. O expediente informa que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição dos senhores deputados na página da comissão da internet. Ordem do dia, passe a ordem do dia. Eu vou conceder de ofício a votação nominal, né? Só queria que o senhor, por favor, me refizesse a resposta sobre a minha questão de ordem, porque eu não compreendi uma parte, por favor. 3 horas, mas agora vai rápido. Quer dizer, a discussão da... Peraí. Deputado Alencar, em decorrer do processo, até o início da votação... Gente, só um segundo aqui, gente. Em decorrer do processo, até o início da votação, quando da votação, o relator pode, a qualquer momento, modificar o texto. E ele vai ter um tempo para isso. Tá, mas com base em que o senhor está me respondendo? Tá, isso que eu queria saber, com base em que? Encerrada a discussão, Presidente. será dada a palavra ao relator para a réplica, se for o caso, por 20 minutos, procedendo em seguida a votação do parecer. Então, mas olha o complemento do inciso, por favor, leia ele completo. Presidente, só para contribuir. Na votação... Lê o inciso completo. Está encerrada a discussão, deputado Alencar. Mas aonde está me dito isso, presidente? Está aqui encerrada a discussão. Mas com base, me fala com base em que está a sua resposta. É isso. Está aqui. Não, mas me dê o artigo, por Tá aqui. favor. Mas Em isso é qual? uma Em discussão, qual? Deputado. 57, 9. 9 ou 11? Aí ele tem o direito de ter a mais. Oi? Se ele quiser um tempo a mais, ele tem direito, o relator. Mas aonde Mas está o relator está escrito aqui. Eu estou perguntando... Se o voto do relator for sugerir alterações, em quais eles concordem, ele concedido prazo até no seguinte, caso ele queira. Cabe ao Caso relator. ele queira, onde ele pediu? Onde ele pediu mais prazo? Ele não pediu. Ah, Caso então ele pronto. queira.
Portanto, o prazo final era ontem. Ele não pode. Ele não pediu, Não, presidente. ele não pediu. Ele não Justamente pediu. isso. Não, é o contrário. Não teve pedido e o inciso Nós- 11 é nós taxativo. outros não chegamos na réplica. Até a Deputado, sessão seguinte. A sessão seguinte deputado foi Alencar, ontem. Não chegou. A discussão Ei, acabou anteriormente. Nós não chegamos na discussão ontem. Nós não Não, chegamos. a discussão já foi discutida a matéria. Na réplica. Não chegamos na réplica foi ontem. discutida deputado. já. Presidente, já teve discussão da matéria, foi Não, encerrada a semana Mas passada. não chegamos na réplica. Presidente, a réplica dele é justamente para ele alterar. Se ele Não concordar com chegamos sugestões... ontem. Não chegamos ontem. Ele não chegamos apresentou, isso é na sessão Não seguinte, chegamos- não que foi chegamos ontem. ontem. A reunião seguinte foi ontem. Não teve... Não iniciamos ontem. Tanto que ele deputado. apresentou o relatório Não, ontem, não 16 teve. e pouco, Deputado, e depois 21... Não chegamos na réplica, deputado. Presidente, Nós não chegamos na réplica. presidente, Deputado, ele passa- apresentou o deputado, relatório dele, deputado, o outro relatório 21 e 8. E hoje ele não deputado, poderia mais deputado, apresentar, deputado, presidente. Matéria vencida. Não é vencida, não. Vossa Excelência sabe que está descumprindo o regimento. Vossa Excelência pode recorrer à presidência da Câmara. Sabe que está descumprindo o Vossa regimento. Excelência pode recorrer à Fique presidência da Câmara. registrado que quem está burlando aqui o pacto entre os colegas dessa comissão é a presidência. É justamente a presidência. Como se quebrou ontem aqui um procedimento de apresentar um relatório de maneira que ninguém sabia que ia entrar, se não fosse a assessoria alertar, nós não saberíamos. E nós tínhamos acabado de votar uma retirada de pauta. Sugerimos a retirada de pauta de um relatório, depois que terminou veio outro. Então, presidente, não somos nós. Não somos nós. E essa é mais uma demonstração da conduta de quem quebra a relação entre os colegas aqui nessa comissão. Vossa Excelência pode recorrer à presidência da Casa. Presidente, Então, presidente, só um questionamento. Caso haja alguma mudança no Vamos relatório, recorrer, presidente. sim ou não, é possível que o quê? relator nos avise? Caso haja alguma mudança no relatório. vai chegar o momento, ele tem até o momento da iniciação Eu da pergunto se é votação. possível firmar esse compromisso, em havendo alguma modificação, de sermos avisados. Não, veja, o relator está É pronto. possível? Ele vai passar na réplica dele. Passando-se a encaminhamento do requerimento, né, retirada de pauta, deputado Rogério Correia, por 3 minutos a favor. Presidente, eu vou solicitar aos nobres deputados e deputadas que nós retiremos de pauta a discussão hoje do relatório. Este relatório teve várias versões. Ontem, por uma diferença de apenas 3 votos, se resolveu não retirar de pauta a discussão da PEC e o substitutivo ontem. Mas nós votamos um substitutivo diferente daquele que estava colocado para debate, porque houve a modificação, aqui já dita, 21 horas e 8 minutos. Então, veja bem, nós fizemos a decisão de retirada de pauta de um substitutivo, mas, na verdade, ele não existia, porque existia era outro substitutivo que foi colocado sem que nós fôssemos avisados dele. Avisado que fui disso, fiz aquela questão de ordem, e mesmo assim foi contabilizado na retirada de pauta por um substitutivo inexistente por 3 votos. O que significa que não há consenso entre os deputados sobre esse substitutivo aqui apresentado minimamente. Não é que haja diferenças pequenas, etc. Há uma grande divisão em relação a isso. O que faz o relator depois disso? Inclui pontos extremamente polêmicos que eram matéria vencida. Entre eles, o artigo 37A, que é o artigo que mais foi debatido junto com a estabilidade do emprego durante todo o procedimento, deputado Arthur Maia. 3 meses que nós debatemos aqui. E, de repente, volta o artigo 37A para fazer uma ampla privatização do serviço público no Brasil, ou melhor, da prestação do serviço público. O que se quer com esse artigo 37A, isso foi denunciado aqui, não por nós, oposição, mas pelos debatedores de diversas matizes ideológicas, dizendo que isso significará colocar, por exemplo, os recursos do SUS absolutamente nas mãos de empresas privadas, com fins lucrativos. Imagina o SUS nas mãos de empresas com fins lucrativos para fazer o gerenciamento. Não será para os pobres, mas sim para ter lucro. Imagina nos municípios a retirada dos recursos para a educação infantil, passando para escolas particulares com fins lucrativos. Quem serão atingidos? Os filhos dos pobres ou aqueles que poderão dar lucro? Então, uma privatização absoluta da prestação do serviço público, modificando completamente o que foi votado na Constituinte de 88. Isso volta ao relatório.
Isso não é consenso, isso foi amplamente repudiado, repito, não só pela oposição, mas amplamente repudiado por quem fez aqui o debate. É nesse sentido que eu peço que seja retirado e que nós possamos, deputado Arthur Maia, fazer, de fato, um debate que minimamente possa unificar um substitutivo que não dê tantas diferenças. Por isso, tem que ser retirado de pauta. Obrigado, deputado Rogério Correia. Para falar contra, o deputado Tiago Mitrô.